Bom dia, pessoal. Como tá o dia de vocês? Espero que bem. Hoje eu tô gravando, é domingo mesmo, né? Daqui a pouquinho o vídeo vai pro ar. E eu tava fazendo uma pesquisa e o assunto hoje vai ser espiritualidade, escola e aprendizado. Bom, para começar nosso vídeo, primeiramente eu vou falar para quem aí não é inscrito, se inscrever no canal, né? Deixar um joinha, compartilhe, a informação é para ser compartilhada e comenta, tá? O tema de hoje foi do meu amigo Nicolas, né, Nicolas? Você que falou para mim falar sobre escola aqui, o pessoal não fala. Então eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? A minha visão sobre escola, sobre aprendizado, sobre tudo. Para lembrar vocês, eu vim de um tempo onde o professor era rígido, né? Eu tomei reguada na mão por não me comportar. Eu tive professora que arrancou folha do meu caderno para me escrever decentemente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nos primeiros anos, até a quinta série, eu tive professor bem rígido. Aí depois teve uma reforma de estudo, teve a Constituinte, aí mudou um monte de coisa. E aí eu peguei professores que são moles. E minha letra virou um garrancho. Garrancho mesmo. Daquelas que só eu sabia porque eu tinha escrito. Não é porque eu lia, não. Mas eu tive uma professora, o nome dela é Dulce, né? Eu acho que ela já fez a passagem dela, mas ela era uma professora muito rígida. Ela pegava o caderno da gente, ela olhava se estava escrito direitinho, se tinha todas as anotações, se a letra estava bonitinha, se não tinha orelha. A Dulce foi uma baita professora. Depois ela foi diretora da escola e tal. Depois eu tive outros professores que já davam só a matéria. Por que eu tô falando isso? Por causa do meu ponto de vista de estudo. Quando criança, eu tive estudos que hoje eu converso com meus filhos, né? São 6, para quem não sabe. Mais velho já tem 28, 26, perdão. 26? Não, 27, vai fazer 27 esse ano, é isso mesmo. Ela é de 99. E aí a gente debate sobre o que eu aprendi. Eu aprendi trigonometria. Hoje eles aprendem mal e porcamente o triângulo retângulo, né? Nem entende por que são proporções, por que tem proporção área, enfim. Eu tive aritmética, né, na escola, eu tive a parte pesada da tabuada. Até vou contar um fato aqui, se minha mãe estiver escutando, assistindo aí, ela vai lembrar. Na casa onde a gente morava, tinha um broquete, é um negocinho, parece um hexágono assim, no chão. E eram vários até a entrada, né? Porque o terreno era ainda de terra, a casa era de fundo. E para mim decorar a tabuada, eu andava um a um e cada um eu falava uma tabuada, né? Um coisa. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e assim por diante. E eu tinha problema na tabuada do 6 e do 7, né? Nossa senhora, para mim era difícil pra caramba. Até eu entender a razão aí, depois foi fácil, mas até então, eu tomei muito puxão de orelha. Bom, então eu tive uma forma de ensino e eu fazia pesquisa em biblioteca, né? Eu era muito de fazer trabalho, fazer resumo de livro. Então eu ia na biblioteca, pegava os livros, tirava xerox para escrever em casa, ou às vezes na biblioteca mesmo, porque às vezes não dava tempo de fazer em casa, né? Eu ajudava meu pai, eu ajudava meu avô. Meu pai tinha oficina mecânica, meu avô marcenaria. Então a gente estava sempre ajudando. Quando era criança não tinha moleza, né? Bom, então por que eu tô entrando em todo esse assunto? Bom, não tem como falar de escola sem a espiritualidade. Por quê? Vou fazer um comparativo e vou deixar para vocês especificamente
que é a minha opinião, é a minha observação, tá? Peguem todas as informações e tirem as conclusões de vocês. Quando a gente tá no plano astral, né, que a gente ainda não encarnou, a gente tem acesso a uma rede de conhecimento. Existe uma coisa chamada registros acásticos, né? É o nome mais comum. É um registro de informação de tudo que aconteceu, de tudo que vai acontecer e de tudo que é. A gente tem acesso fácil, mas a gente não consegue absorver porque a gente não evoluiu o suficiente. E aí, para poder evoluir e absorver mais, a gente vem no plano físico. Por que a gente vem no plano físico? Porque só quando a gente sente na pele, a gente sabe o que realmente é, né? Eu já falei em outros vídeos sobre isso, mas basicamente é assim, não tem como você falar de fome se você nunca passou fome. Não tem como falar de passar frio na rua se você nunca passou frio na rua, tá? Ah, eu tenho dó dos moradores de rua, não sei o que, não sei o que. Tá, tudo bem, eu também tenho. Mas você só vai saber a real situação deles se você vivenciar um dia lá. Então é uma experiência. É muito agradável não, tá? Já dormi na rua, eu sei, é difícil pra caramba. Mas não vem ao caso aqui. Então, quando a gente fala disso, né? A gente fala da espiritualidade na escola, a gente vai falar de um cara chamado Pestalozzi. Lá em 1740, por aí, 40, 50, né? Pestalozzi defendeu e ensinou muitos alunos, que é até muito importante para o espiritismo, que é Allan Kardec, né? Na verdade, quando ele era criança, Pestalozzi ele defendia o amor entre o professor e o aluno. Não amor de atração, não. Eu tô falando o carinho entre o professor e o aluno. O mestre e os discípulos. Pestalozzi ensinava com caminhadas, por exemplo, no jardim. Aí ele explicava, olha, tá vendo essa flor? Ela segue a lei áurea, e tem isso, e tem a trigonometria, e tem os passarinhos. E ele ensinava biologia, as matérias, né? Biologia, matemática, física, tudo já na prática. Defendia o aprender na prática. E Pestalozzi fez uma revolução na parte de educação, onde ele colocava os mais graduados com os menos graduados, né? Botava tudo junto e ia trocando aquela informação, criando aquela... Eu não gosto dessa palavra, quem me assiste sabe, mas criando aquela sinergia entre as crianças, né? Entre os aprendizes. E esse amor pelo professor e amor pelo estudo acontecia porque era uma interação, como é que fala? Divertida, gostosa, né? Motivante. Você aprendia na prática. Depois teve a revolução na escola, né? Pestalozzi, que era suíço, ele deixa passar isso, ele não consegue seguir o que ele estava ensinando, e aí vem a escola tradicional, onde você senta na carteira e o professor passa a matéria, explica, depois aplica a prova. Minha opinião, eu acho que a prova aplicada na escola não reflete o que o aluno aprendeu ali na hora, né? Há alguns ditados de escola que é complicado, né? A escola é decoreba, então é decorar mesmo e passar na prova, depois você esquece. Quem não cola não sai da escola, né? Quem estudou ou estuda e nunca teve que colar ou olhar uma pergunta do amiguinho do lado lá, porque não lembrava a resposta. Deu um branco na hora. Isso acontece, não tem aonde escapar. Tem gente que cola na cara de pau, né?
Eu tinha amigos que puxavam o livro, botavam em cima da carteira e copiavam, não tava nem aí. A gente sabe que quem cola não tá aprendendo. Mas decorar também não, porque tem as coisas que eu decorei na escola, entrou por aqui, gravou aqui, fiz a prova e aí saiu daqui pra prova e eu esqueci. As coisas que eu vivenciei, as feiras de ciência, os debates em história. Nossa, eu tive uma professora de história, Dona Edna, lá no Verdinho, em Jacareí. Quem estudou lá sabe do que eu tô falando. Essa professora era fenomenal, cara. Ela passava uma matéria e falava, gente, vocês têm que copiar isso aqui, porque tem que ter caderno. Aí copiava, dava nota, dava uma prova assim bem simples pra gente entender, mas o que pegava, vou usar até uma expressão, pautorava, eram os debates. Ela pegava um tema, jogava para a sala e cada um falava sobre o assunto que tinha entendido, e aí ela dava o ponto dela, cada um dava o seu ponto. Cara, a aula dela era uma delícia. Eu tinha a Dona Sandra, professora de português, eu acho que foi uma das professoras de português mais dinâmicas que eu tive. Ela ensinava o porquê das regras, né? O porquê que você tem pronome, porquê que você tem verbo, porquê que tem tempo verbial, né? Puta que lá merda, aquilo era um negócio louco. Eu tive uma professora muito boa, Maria Lúcia, quando eu era mais novo. Se um dia ela assistir esse vídeo, né? Se ela já não se foi, obrigado por ter me ensinado, né? Mas ela era rígida. Eu cheguei a ganhar prêmio de redação. E eu era horrível em redação. Minha mãe me deu uma força, a gente fez uma redação bonita sobre a cidade de Jacareí. E eu ganhei prêmio, fui lá na Câmara receber e tal. E a Maria Lúcia era a professora minha de português. E ela era uma excelente professora. Mas eu tive outras professoras. Eu tive a Dona Sandra lá no Verdinho. Nossa, foi incrível. Ela ensinou, me fez entender a matéria, não decorar a matéria, né? Isso era a diferença dela. Eu tive um professor de agronomia. Gente, eu estudei no Colégio Agrícola de Jacareí. O Nunes, ele ensinava mecanização agrícola e agronomia. Era fenomenal, porque ele fazia você interagir com o que estava acontecendo. E isso me deu uma noção muito boa de escola. E o que tem a ver tudo isso com espiritualidade? Bom, eu acredito, né, até pelas pesquisas que eu fiz de outras vidas que eu já vivi, que eu fui um cara muito louco, né? Já fui armeiro, já fui, como é que fala? Desbravador de mar, marinheiro, né? Chama. Não foi fudidão, não. O cara que tava ali no bolo, né? Uma das últimas encarnações eu fazia arma, né? Na Europa, na região de Exide. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar. E no fatídico dia, né, que a Igreja Católica deu tombo nos Cavaleiros Templários, quem auxiliava os cavaleiros foi exterminado. E eu e minha família, dessa encarnação específica, fomos exterminados. E eu fazia arma, né? Eu trabalhava com forja. E por isso minha família foi eliminada. Eu fui junto também. Foi uma morte bem triste. Então eu vim de aprendizados. E esse aprendizado reflete na escola. Agora entra a parte mais complicada. O que é a escola? A escola é um local onde você vai para aprender, para ter interação social. Você vai aprender a conviver com os outros alunos. Mas quem são os outros alunos? São espíritos que já viveram outras vidas e que vieram com cacuetes de outras vidas, que vieram com... Como é que eu vou explicar? Com milindres de outras vidas. E chegaram aqui, eles não entendem o que está acontecendo, por isso que eles têm revolta. Tem gente que pinta o cabelo, tem gente que põe brinco, tem gente que faz um monte de tatuagem, tem o gótico, tem o nerd, tem isso, tem aquilo. São as personalidades que se manifestam. Quando você está na escola,
você tem que se prender a alguma coisa, né? Não importa a sua religião, não importa a sua crença, mas se prenda a um ser maior, né? Reflita com ele, pede discernimento para você estar aprendendo. Mas a gente não aprende só com o professor. O professor é uma parte do conjunto, tá? E aí, eu escutava muito isso quando eu era criança, que a escola é feita pelo aluno. A aula é feita pelo aluno. E demorou para me entender, para cair a ficha, né? É quando caiu a ficha que eu entendi. Então é assim, se o aluno pergunta, se o aluno exige do professor conhecimento, o professor tem conhecimento e passa, porque ele gosta de passar, porque, sinceramente, fazer uma faculdade para dar aula, para ser professor, nas condições em que o Brasil está, política e economicamente falando, o cara tem que gostar da coisa. Aí ele não vai lá para ser professor só porque quer ganhar dinheiro. Ganha, professor não ganha mal não, tá? Isso aí é coisa de política, tá? O professor ganha bem sim, mas não é valorizado, tá? Podia ganhar melhor e ser mais valorizado. Se você exigir do professor informação, se ele tem, ele passa, se ele não tem, ele corre atrás. E a sala de aula fica mais dinâmica. Se você é um aluno quieto, que só copia e faz o que ele manda, você é um robozinho. Se na escola você interage, você cria programas, você cria ações, a escola vai trabalhar com você. Ah, mas eu quero criar não sei o que do Grêmio lá, bloqueiam. Cara, isso é persuasão, isso é política. Quando eu era criança, eu quis fazer a feira de ciências. Eu estava na 5ª série, isso. Eu tinha um professor de ciência chamado Nelson. Eu passei 6 meses apurrinhando ele para novembro a gente fazer uma feira de ciência. E deu um trabalhão danado a primeira feira de ciência. Ninguém queria fazer. Aí, por fim, envolveu todo mundo. Eu e mais meus amigos, a gente ficou na orelha do Nelson até a gente conseguir. Depois, todo ano teve. Até eu sair da escola do Barão, foi a escola que eu estudei. Que eu estudei do primeiro ano à 8ª série, eu estudei na 7ª série, eu estudei no Barão. Depois eu fui pro Pompílio. E o colegial eu fiz no Colégio Agrícola e depois fui pro Verdinho. Então lá sempre teve feira de ciência. E no Verdinho, quando eu entrei lá, eu tinha um apelido, né? Porque eu parecia o Marcelo Farias, né? E aí o pessoal me chamava de Ralado. E eu botei fogo na escola, assim, modo de dizer, né? Não fogo de verdade, pelo amor de Deus. E a gente foi para campeonato, né? De vôlei. Né? A gente formou o time feminino de vôlei e o time masculino de futsal. E a gente foi, trouxe troféu para a escola. Se você chegar lá na escola, tem troféu lá com o nome da turma que eu participei, que eu ajudei, que eu era técnico. A gente estava lá. Mas é isso, tá? Escola quem faz é o aluno. E a espiritualidade que envolve a escola é a frequência que todo mundo está vibrando. Então, se tiver muita gente vibrando pesado, com raiva, com ódio, a escola vai ficar ruim. Se todo mundo tiver com um pensamento intrusivo, vai ter isso aí na escola. Então você que é aluno, você que estuda, não importa se é escola básica, escola ginásio, colegial, faculdade, pública, privada, federal, escambau. Lembre-se, a escola quem faz é você. Não deixe ideologia nenhuma, nem de direita, nem de esquerda, doutrinar você. Olha, analisa, seja crítico. Não tem como analisar algo se você olhar só um lado. Você tem que olhar os dois lados da coisa. Eu tenho uma posição política, tá? E quando eu vou escolher um político,
eu olho para ele, tá? Não porque, é o fulano, é o Beltrano, não sei o que. Não, eu olho para ele como um prestador de serviço que eu, Ângelo, escolhi para me representar por uns 4 anos que ele vai ter de mandato. Seja ele vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente, quem for. Se eu vou votar para prefeito, eu olho o prefeito e o vice-prefeito. Se eu olho os vereadores, eu sei quem são os que vão ganhar, quem não vai, e dos que vão ganhar, os que vale a pena ou não votar neles. Se não vale a pena, eu não vou dar meu voto só porque o cara vai ser eleito, eu tô nem aí. Eu faço voto olhando o que ele vai fazer. Para governador, eu olho o governador e o vice, olho o histórico dele, né? Se o cara tem ou não corrupção, se ele tem ou não histórico de briga, disso, daquilo, eu olho todo o histórico. Porque o voto é um contrato. Mas você tá falando de política. Bom, eu tô falando de política pela seguinte razão, e é simples. Escola. A escola, ela é municipal, tá? Mas é gerida pela Secretaria de Educação Estadual. Então, se a escola vai bem, a prefeitura tá ótima. Se a escola vai mal, a secretaria que não tá dando apoio. A escola estadual, ela é do estado e é gerenciado pela Secretaria de Educação. Se ela vai bem, ela conta pontos para o município e pontos para o governador. Se ela vai mal, é a gestão municipal e a Secretaria de Educação que está fazendo caca. E as universidades, pior ainda. A universidade tem a gestão própria, segue a base da secretaria, mas quem leva o crédito é o governo federal, é o presidente. Mas eu gostaria que vocês parassem e pensassem muito bem, apesar de ser minha opinião, mas será que o estudo nessas universidades federais são estudos ou são doutrinas? Porque se você pega um aluno de qualquer universidade, tá, federal aí, ou até mesmo as estaduais, e começa a debater com ele sobre política, ele vai ter uma mentalidade doutrinada, ele não tem opinião própria. Se você pegar a história, ele só sabe a história dele, que é interessante para ele, como doutrinado. Ele não sabe a história inteira. Vou dar um exemplo fora da escola. Todo mundo conhece a vida de Cristo que passa na televisão, que passa no padre, ou no pastor, ou no dirigente, contando. Mas ninguém sabe, ninguém vai estudar o que realmente é a vida do Cristo. Se todo mundo soubesse o que ele fez de verdade, o mundo não tava nessa bagunça, nessa briga, tá, de ideologia. Você tá na escola, estude, aprenda. Se você tá com raiva do sistema, aprenda mais, porque se você for inteligente, você aprender, você derruba qualquer sistema. Vou dar um exemplo, tá? É um presidente na sua hierarquia, tá? Até você, ó. É um presidente, alguns senadores, alguns deputados, governadores, prefeito e vereadores. Se você somar dali aqui, deve dar aí umas 100 e poucas pessoas, 200 pessoas. Até você, ó. Tá? Vamos somar todos os políticos do Brasil, dá o quê? Uns 500 políticos? Eu não sei. Essa é até uma curiosidade que eu tenho, porque eu não sei quantos vereadores tem em cada cidade. Mas vamos dizer que tenha 1000 políticos no Brasil todo. Quantos brasileiros são? Quantos milhões de brasileiros são? E por que todos esses brasileiros têm que se curvar
a qualquer político. Eu não tô falando de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de extremo não sei o que, não tô falando nada disso. Só pensem, é nós que pagamos. E nós não entendemos e não sabemos porque a escola só ensina aquilo que eles querem. Nós somos doutrinados. Quando eu era criança, tinha uma aula chamada Educação Moral e Cívica. Quem é da minha idade aí da faixa dos 40 aí sabe, 40, 50 sabe. Lá a gente aprendia os hinos nacional, hino da bandeira, hino da independência, todos. Por que cada hino? O porquê que a gente tinha amor à pátria, sabia o que significava cada estrelinha naquela bandeira, o porquê de ordem e progresso, porquê das cores do Brasil, tá? A gente sabia tudo isso. A gente aprendia a ter amor à pátria, a entender o que é civismo, quem faz o quê, quais são os três poderes, judiciário, legislativo, né? A gente sabia os três poderes. Como é que é? Legislativo, judiciário e executivo. Ah, lembrei o outro. Apanhei, gente, faz tempo. A gente sabia o que era cada um. Que cada um podia fazer, que um não podia interferir no outro. Para ser uma democracia. Mas a gente esqueceu isso. A gente deixou que certos políticos, tá? E eu não vou rotular nomes, não, porque eu acho que tá tudo no mesmo bolo. Mandassem na vida da gente. Há um tempo atrás eu vi um vídeo na internet do cara metendo o sarrafo lá no Bolsonaro por causa das vacinas. Ah, por causa da vacina, não sei o que. Bom, eu não tô defendendo nenhum político, não. Mas é só o ponto de vista. A mídia falou que o Bolsonaro não queria que o pessoal se vacinasse. Mentira. A gente deixou a Rede Globo mentir pra gente. A gente deixou a Record mentir pra gente. A gente deixou a mídia, no geral, mentir pra gente. Esse cara, o Bolsonaro, ele defendeu que a vacina estava disponível e tomava quem quer. Porque ia ser obrigatório. O governo quis que ficasse obrigatório e ele não quis. E aí o bicho estourou. Tá? Quando eu era menor, tinha um carinha que fez um rebuliço nesse país. E se esse cara tivesse assumido a presidência, nós estaríamos muito diferente. O Tancredo, ele fez um regaço, mas na hora de assumir ele teve um infarto e morreu. Teve um infarto, não sei. Talvez pressão, sei lá o que aconteceu. Então quando vocês pensarem em escola e espiritualidade, lembre que vocês estão sendo influenciados pelas vidas que vocês já viveram e a frequência que vocês estão. Se vocês estiverem de olho em tudo que está acontecendo à sua volta, abrindo, expandindo a mente, né? Deixando de ser um burrinho que põe aquele... Eu esqueci o nome daquele negócio, mas que fecha assim. Você só olhar para frente e fizer assim, ó. Existe um mundo gigante. Todo político está certo e está errado. Todo. Porque políticas são poliéticas ou várias éticas. Mas para você definir isso, você precisa aprender. Aí você escuta umas piadinhas assim, nunca usei o triângulo retângulo na vida. Porque você nunca soube aplicar. Porque a escola te ensinou o que era, mas nunca te ensinou a usar isso na prática. Nós usamos matemática o dia todo. Nós usamos português para escrever o dia todo. Porque, sinceramente, os textos que a galera faz ultimamente é de matar, viu? O VC no meio da frase, isso é o fim da picada. Nós estamos emburrecendo com a inteligência artificial. A inteligência artificial está ficando inteligente, nós estamos ficando burro. Nós não sabemos escrever um texto. Não sabemos dissertar o que a gente quer colocar. Eu vi meu menino reclamando de geografia. Ah, porque geografia estuda placa tectônica. Cara, tem que estudar tudo. Placa tectônica, falésia, fossa submarina, oceano, clima, tudo, cara. Geografia é onde você vive. É o planeta que você vive. Tem que estudar. Ah, mas por que estudar história?
É simples. Você não cometer as mesmas burrices que aconteceram lá atrás. Os mesmos genocídios que aconteceram lá atrás. Sabe por que eu gosto tanto de estudar a Segunda Guerra Mundial? Porque eu sei que se acontecer uma guerra mundial de novo, muitas das atrocidades vão acontecer e eu vou ter que saber defender minha família delas. Daí pra frente. Gente, o vídeo já tá com 30 minutos, tá longo. Tema de escola tem muita informação. Mas assim, primeiro, respeite esses professores. Lembra do ensinamento do japonês, né? O japonês, todos eles se curvam ao cumprimentar o próximo. Só o professor que não. Todo professor é valorizado no Japão. Nem o imperador, nem a mais alta autoridade do Japão se curva para um professor. Para ser um professor não existe ninguém, nenhuma outra profissão. Ah, mas o professor é chato, é ruim, é isso e aquilo. Cara, você transforma o professor nisso. Tá na hora da gente assumir a nossa responsabilidade, né? Puxar no peito e falar assim, cara, eu que sou chato com o professor. Eu que tô tirando sarro do professor. O cara dá 45 minutos de aula para você e tem que ficar 3 horas em casa preparando a aula. Olhando a grade curricular que o governo manda para poder dar para você, ensinar para você. Ajuda ele a ser motivado, você só vai ter a ganhar. Tá bom? Gente, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem que eu volte a conversar sobre esse assunto, põe aí que eu vou falar de novo. Tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. E lembre-se, à sua volta tem muitos espíritos, muita gente. Eu tô com meu amigo aqui do lado, é que vocês não enxergam ele. Mas ele tá me dando altas dicas aqui, tá me intuindo a falar. E eu vejo pessoas em volta do carro circulando. É papo de louco, né? Mas é o que? É a espiritualidade trabalhando. É a espiritualidade fazendo parte da nossa vida. Se aqui ela faz parte, pensa na escola. Agora, se cada pessoa tiver 3 anjos da guarda, mentor, seja lá o que for, 3 amiguinhos do plano espiritual junto, numa escola que tem 400 alunos, são quantos? São os 400 mais 1.200. 4, 8, 12. 1.200 alunos. Mais os 400, 1.600. São 1.600 almas dentro de uma escola. Mais os coordenadores. Já viu quanto que passa. Então você imagina a esfera energética que é isso. Aí tem espírito que já foi da Igreja Católica, da Evangélica, da Umbanda, da Quimbanda, da Messiânica, de todas as religiões possíveis. E aí? Como que será que é a vida desses caras? Como que será a influência? Então, vamos evoluir? Bora lá, tamo junto. Gente, tchau, tchau, até semana que vem. E se tiver sugestão, põe aqui embaixo, tá bom? Nicolas, um abraço, espero que eu tenha atendido às suas expectativas. Esse humilde falador aqui tenha chegado ao ponto. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.